cotações aqui na Universidade Financeira. Hoje, infelizmente, eu não vou poder aparecer para você, mas eu vou gravar essa aula aqui capturando a tela do meu computador, tá certo? Seguinte, vamos começar falando do que é a cotação. Bom, o significado de cotação, cotação é o valor de referência da moeda, da ação, do título e etc., que é fixado pelo mercado. E, de acordo com a economia, a cotação é a ação ou o efeito de determinar o preço ou o valor de algo. A cotação ela é o preço de um determinado ativo num determinado momento e ela é definida pela oferta e procura do mesmo no mercado. Então é o seguinte, para a gente poder parar aqui para explicar um pouco para você isso. A cotação ela é o preço de um determinado ativo num determinado momento e ela também vai ser definida pela oferta e procura do mesmo no mercado. Fica tranquilo, porque a gente vai entender essa questão de oferta e procura um pouco mais para frente. Na bolsa, as ações e os demais ativos negociados vão receber códigos que vão padronizar a negociação. Essa é a ideia, tá? Os códigos servem para padronizar a negociação. Toda ação vai receber um código de 4 letras e um número. As letras vão indicar o nome da empresa e o número vai representar o tipo de ação. As cotações elas podem definir o preço de ações negociadas na bolsa de valores e também se referir ao preço de negociação de uma determinada moeda, como o dólar, o euro e também como outros ativos, por exemplo, como derivativos e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre a composição da cotação. Mais do que o preço, cotações são todas as informações referentes às ofertas de compra e venda e negócios realizados com as ações negociadas em bolsa. Através da janela de cotações, a gente consegue ver os seguintes dados que estão aí na tela. COD, né, o COD, né, que é o Código de Negociação do Ativo. A descrição do ativo, que é o nome da empresa, e o ativo de ação, que no caso aí é o cadastro que essa ação teve dentro da Bovespa. A variação percentual do preço do ativo em relação ao preço de fechamento do pregão anterior. O último negócio, que é o valor do último negócio realizado no ativo. Oferta de compra, que é o maior preço, preste atenção, é o maior preço ofertado para compra do ativo no momento, e a oferta de venda, que é o menor preço ofertado para venda, desculpa, tem um erro de português aí, mas para venda do ativo no momento. O preço máximo do dia, que é o preço mais alto que o ativo foi negociado, o preço mínimo do dia, que é o preço mais baixo que o ativo foi negociado, o preço de abertura, que é o preço do primeiro negócio realizado no pregão, o preço do fechamento, que é o preço do último negócio realizado no dia, e o volume, que é a quantidade de títulos negociados no pregão. O que as cotações determinam? As cotações determinam se as ações dessas empresas são valorizadas, ou seja, estão lucrando ou não. Eu vou explicar para você por que isso. As empresas de capital aberto, elas vendem ações, que você sabe o que é uma ação, é um título que vai dar direito a uma porcentagem dessa empresa, e elas vendem essa ação para levantar recursos financeiros para financiar a própria empresa. No final do ano, essas empresas podem decidir pagar o lucro aos acionistas. É no final do ano, mas na verdade esse final do ano significa o final de um período. Pode ser todo mês de agosto, né, no ano de 2016, 17, 18, etc. Eles têm uma reunião anual. Então é sempre no fechamento de um período anual, que pode ser no final do ano ou pode ser em qualquer outro mês, tá? Então sempre no final desse período, ou seja, no final desse período anual, as empresas elas podem decidir pagar o lucro aos acionistas, que são ações de rendimento, ou ela pode decidir investir na expansão da empresa, que é a ação de valorização, ou então ela ainda pode poupar esse dinheiro para tempos difíceis, que é o caso construir uma reserva. E aí, dessa forma, antes de continuar aqui, dessa forma as cotações elas vão determinar se as ações dessas empresas estão valorizadas, estão lucrando ou não, certo? Aqui que ela está relacionada. A maior ou menor oferta ou demanda por determinado ativo está diretamente relacionada ao comportamento histórico das cotações e também às operações dos investidores institucionais no ativo. Por que, Pedro, investidores institucionais? Porque normalmente o investidor, pessoa física, ele movimenta uma menor quantidade de dinheiro do que os investidores institucionais. Então, essa questão da oferta e demanda, que eu botei aí na tela agora para você poder ver, ela é muito influenciada, né? Ela está diretamente relacionada não só ao comportamento histórico das cotações, mas também às operações dos investidores institucionais no ativo, às perspectivas futuras da empresa emissora
desse ativo, e também aí, no caso, incluindo a sua política de dividendos, o prognóstico de expansão do mercado e dos seus lucros, e também, em último lugar, a influência da política econômica sobre as atividades da empresa. E tem diversos outros, tá beleza? Eu disse em último lugar desse vídeo aqui. Então, a cotação está relacionada a esses fatores daqui, que eu botei na tela para você. Como é que funciona a cotação? Essa é uma parte bem importante, tá? Preste atenção aqui. Os preços eles são formados em pregão pela dinâmica das forças de oferta e demanda em cada ativo. Quando a procura aumenta, o preço sobe. Quando a oferta é menor, o preço cai. Eu vou repetir isso para você, tá? É maior. Quando a procura aumenta, o preço sobe. Quando a oferta é maior, o preço cai. De novo, último lugar, última vez. Quando a procura aumenta, o preço sobe. Quando a oferta é maior, o preço cai. Dá um pause e só prossegue assistindo esse vídeo na hora que isso aí fizer sentido na sua cabeça, tá bom? Se precisar pegar uma folha e fazer o desenho, bota ali procura e oferta e bota o preço. O preço vai subir quando a procura aumenta e a oferta, quando a procura é maior, quando a oferta é maior, então o preço vai cair. O que torna a cotação praticada um indicador confiável do valor que o mercado atribui aos diferentes ativos? O que significa essa frase, Pedro? Significa o seguinte, essa cotação, por ela ser praticada através da dinâmica das forças de oferta e demanda, significa que esse indicador é um indicador confiável e ele vai indicar o quê? Qual é o valor que o mercado está atribuindo para aquele determinado ativo que você quer comprar. Durante o pregão do dia, as ações elas vão sofrer uma alteração no seu preço, tá? E essa alteração ela é resultado das negociações entre vendedores e os compradores. Então, o pregão ele vai começar o dia com um leilão de abertura, que a gente chama de call de abertura, que vai definir o preço de abertura, que é o preço do primeiro negócio do dia. Aí, durante o pregão, a cotação do ativo vai atingir o preço máximo, que é o preço do negócio de maior valor do dia, e o preço mínimo, que é o preço do negócio de menor valor do dia. E no final do pregão, a gente tem aí o leilão de fechamento, que é o call de fechamento, que vai definir o preço de fechamento do ativo. Então, é assim que a gente consegue aí ver o funcionamento da cotação. Para fechar esse vídeo de hoje, eu vou te falar um pouquinho como é que funciona a oscilação nas cotações, tá? As ações elas estão sujeitas a variações, e essas variações são chamadas de oscilação. É necessário, então, você observar a oscilação, ou seja, a variação positiva ou negativa no preço da ação em um determinado período de tempo. A gente vai determinar se uma ação está em alta ou se ela está em baixa quando a gente verifica a relação entre o último preço negociado da ação e o seu preço de fechamento do dia anterior. Prestou atenção nisso? A gente pode afirmar que uma ação está em alta ou que uma ação está em baixa quando a gente verifica a relação entre o último preço negociado da ação e o seu preço de fechamento do dia anterior. Então, assim, se o último preço negociado para a ação for superior ao seu preço de fechamento do dia anterior, essa ação está em alta. Se o último preço inferior à cotação de fechamento, ou se o último preço for inferior à cotação de fechamento, a ação está em baixa. Então, vou dar um exemplo aqui para você. O Ibovespa, como você sabe, a gente já gravou um vídeo sobre o Ibovespa aqui, é o índice que apresenta a cotação das ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a famosa Bovespa. As cotações elas são muito voláteis, tá? Elas mudam de preço várias vezes no mesmo dia. Por isso, as bolsas de valores no mundo inteiro divulgam boletins onde geralmente consta a cotação no início do dia, que é a cotação de abertura, e do final do dia, que é a cotação de fechamento, além das cotações máximas e mínimas e a média das cotações do dia. Muitos boletins vão apresentar também gráficos de movimentação das cotações diárias. Então, por que eu estou passando isso para você? Por exemplo, você pode pegar o Ibovespa, que é um índice, e vai apresentar a cotação das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, que é a famosa Bovespa, e você vai ter, então, essa oscilação com um exemplo mais prático, onde você vai poder ver a cotação de abertura, a cotação de fechamento, né, que é a cotação do início do dia, a cotação do final do dia, e também as cotações máximas e mínimas, e também a média das cotações do dia. E
Normalmente a gente consegue analisar isso tudo num gráfico ou a gente analisa isso tudo num relatório, que a gente vai ter a chamada análise técnica e a análise fundamentalista, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje sobre cotação. Esse é um assunto bem importante para você que se interessa em investir em ações, se interessa em entrar no mercado acionário, e eu sugiro que você assista esse vídeo de novo, até você apreender tudo aquilo que você pode aprender com o conhecimento que foi passado para você nesse vídeo, certo? Um grande abraço para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo às 9 horas da manhã aqui na Universidade Financeira. Tchau, tchau!